Voltamos ao nosso Tome Ciência. Hoje estamos recebendo o Marcelo Migon, psiquiatra, a Tânia Cavalcante, da Divisão de Controle de Tabagismo do INCA, a Maria do Céu Bataglia, psicoterapeuta, e a Cristina Loyola, consultora de saúde mental do Ministério da Saúde. Bem, afinal de contas, a gente fica no dilema. Ao mesmo tempo, o álcool é lícito, é vendido, é parte de uma indústria poderosa. Qual é a dimensão do prejuízo? Ou seja, o alcoolismo, qual é o peso que ele tem na saúde do país, e o que é que o Ministério pensa a respeito disso nesse sentido? A proposta do Ministério organizador da rede, né, de novos dispositivos de assistência a pessoas com problemas do uso abusivo de drogas são os centros de atenção psicossocial. No nosso caso específico aqui, os CAPs, como a gente chama, de álcool e drogas. Então, eu vou falar dessa situação, desse CAPs que eu trabalho em Nova Iguaçu, para a gente ter assim, uma certa perspectiva do serviço público, comunitário, quer dizer, qual é a demanda. Então, a gente pode dizer que a demanda de CAPs é de um público masculino, percentual mais do que o dobro de homens, alcoolistas, mais de 36 anos de idade e que apresentam comorbidade de hipertensão arterial sistêmica e diabetes. Então, esse é o quadro e que não é pouca coisa, né? Não só em termos de dano, mas em termos de custo. E a gente for falar de Estado e for falar de gestão, não é? Quer dizer, o custo de se tratar não só o alcoolismo, mas doenças que cursam cronicamente, como diabetes e a hipertensão, e a necessidade de intervenção nesse desenrolar e de suporte ao longo da vida, é muito caro. É caro para o Estado. E do ponto de vista de dimensão, a gente tem um quadro percentual de que âmbito nós temos em população de alcoolismo? Olha, a gente, dois dados interessantes, a gente calcula em torno de 10% da população, se eu não me engano, em relação a isso. Mas o que é importante, eu acho, a gente levantar, é que na medida em que por exemplo, 20% dos casos tratados na atenção primária encobrem um uso de alcoolismo que fica invisível. Por exemplo, você pega uma pessoa que tem diabetes, e trata o diabetes sem conseguir chegar na origem ou numa comorbidade que na realidade é posterior ao fato do uso abusivo de álcool, né? Então, esses dados, ainda na realidade estão subnotificados, porque eles se perdem num olhar que não é tão atento ainda, não é? Por exemplo, nos hospitais, você pode pegar uma pessoa com AVC, ou com um AVC do tipo hemorrágico. Quando você vai ver a queda que ocasionou foi uma gestão de álcool, então tem todo, não é uma transparência dura, não é? Dura e cara. Seria aquela citação já feita aqui de que no caso de brigas, lesões, etc., 70% dos casos tem a componente do álcool no meio. Que então, a violência está ligada ao consumo de álcool, né? Isso é um dado, é uma perturbação. Quase, o sexo desprotegido, há uma série de questões que tornam o problema mais grave, não é? Um problema de saúde pública. Bem, para além da moral dos costumes, é um problema de saúde pública. Bem, nesse campo, eu perguntaria para a Tânia que dados a gente tem e, no caso do fumo, está mais do que divulgada a questão da saúde, no mínimo na caixinha do cigarro. Quais são os dados que vocês têm da incidência e da perturbação disso no país? O tabagismo ele é o principal fator causal as doenças que mais matam no Brasil, câncer e as cardiovasculares e câncer, nessa ordem. Ele está relacionado a mais de 50 doenças, não só o câncer, mas existem várias outras doenças, como os acidentes vasculares cerebrais, a osteoporose, úlcera e uma série de outras doenças. Não é só o câncer. Não é só o câncer. E a hipertensão também. A hipertensão, ele agrava a diabetes. Então, é um fator que agrava, não só causa, mas agrava uma série de outras condições. E para o Sistema Único de Saúde, o peso do tabagismo é muito grande. Recentemente foi feito um estudo pela uma pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz sobre o custo das doenças tabaco-relacionadas, onde ela considerou apenas uma pequena parte dessas doenças apenas a hospitalização, não considerou uma série de outros custos, nem foram consideradas também as
as aposentadorias precoces, então todo o ônus. Então, uma pequena ponta do iceberg. Então, o Brasil gasta em torno de 350 milhões de reais por ano só com hospitalização e tratamento internados por essas doenças. A gente tem uma visão média, o percentual do uso do tabaco na população brasileira? Existe? Atualmente, nós estamos com uma prevalência de tabagismo na população acima de 18 anos de quase 17%. É um dado muito bom. Se você considerar que em 1989 essa proporção era de 34%. Se você considerar que essa proporção ela está até abaixo de países desenvolvidos como o Canadá e os Estados Unidos. Então, o Brasil tem evoluído bem, existe uma consciência nacional, os fumantes brasileiros são os mais motivados do mundo, segundo estudos, para deixar de fumar. Então, assim, é um processo que vem acontecendo positivamente no Brasil, a redução do consumo. Temos ainda um problema sério, que é a questão do fumante passivo. No Brasil ainda temos quase que metade da população se expondo passivamente, seja em casa, seja nos ambientes de trabalho. A comprovação realmente? Sim, teria que ser aquele casal, porque já chega aquele ponto, não fuma perto de mim que eu vou ficar doente. Chega o que ponto? Existem vários estudos que mostram que aquela fumacinha que as pessoas pensam que é inocente, sai da ponta do cigarro, ela contém concentração muito maior do que a que o fumante traga de carcinogênicos, substâncias que causam câncer, e outras substâncias como formaldeído, que é a mesma coisa do formol, o tolueno, e uma série de substâncias que causam irritação. E aí, no caso, aquela mesma coisa que a gente conversava com o Marcelo, dependendo das condições de organismo dessa pessoa, pode ser muito Se uma pessoa, violento. por exemplo, já tem um problema de coração, e ela tem que trabalhar, por exemplo, um garçom que tem que trabalhar num restaurante ou numa boate que todo mundo fuma, ele vai ter um agravamento rápido da sua condição. E os estudos mostram que isso não é uma coisa que demora. Estudos mesmo fisiológicos mostram que um pouco de tempo que você fica num ambiente fumaçado, suas artérias já começam a sofrer processos inflamatórios, que é um dos primeiros passos para a formação de trombos e obstrução, e a infarto e uma série de outros aspectos. Então, é uma situação tão séria que vários países já proibiram totalmente fumar em ambientes fechados. E o Brasil ainda está um pouco na lanterninha nesse processo. Embora tenha crescido muito, né? E a gente até conversava antes de que está havendo uma queda maior nos homens, embora eles ainda sejam maioria de fumantes, e as mulheres ainda continuam fumando muito, né? Houve uma redução tanto em homens quanto em mulheres, quanto entre mulheres, mas a redução entre homens foi maior do que entre mulheres. Certo. E mostra um padrão mais diferenciado da relação da mulher com o cigarro e que torna muitas vezes um pouco mais difícil para a mulher deixar de fumar do que os homens. Bem, vamos entrar aqui um pouquinho, eu usaria até o Marcelo para começar essa parte, do como é que dá jeito nisso, do ponto de vista do dependente químico de álcool, que é talvez o mais próximo de você, embora você trate outras dependências também. Qual é a dificuldade maior? Há uma inversão de valores muito grande, né? Eu, nessas palestras que eu dou em colégio, em empresas, ou na própria faculdade onde eu dou aula, num curso de enfermagem, curso de dependência química para futuros enfermeiros, há sempre o questionamento: como é que seria se legalizassem as drogas que hoje são ilícitas? E ninguém pergunta o contrário: como é que seria se nós proibíssemos as drogas que hoje são lícitas? Então, acho que há uma grande inversão nesses valores. Em termos de sistema público de saúde, o Brasil ainda é muito precário, né? Quando a Cristina fala que em atenção primária um grande percentual de doenças tem relação direta com a utilização do álcool, na Inglaterra é mandatório que qualquer paciente que dê entrada no hospital ele seja investigado para alcoolismo. No Brasil nós não temos isso. Entendeu? Então o paciente vai ser tratado do diabetes, vai ser tratado da cirrose alcoólica, mas ninguém vai abordar a problemática do alcoolismo. Nós tivemos agora lá no Hospital Universitário um caso de um rapaz de 29 anos de idade com cirrose alcoólica, que o serviço de psiquiatria só foi contactado após ele ter algumas alucinações auditivas, ouvir vozes. Então não fomos nem chamados
para tratar o alcoolismo. Fomos chamados para ver que vozes são essas que eles estão ouvindo. Mas a dificuldade, Marcelo, é de que tamanho? Quer dizer, é uma dependência difícil, realmente, porque ela é química, é um tratamento complexo para poder... Essa pessoa que tem a tendência, que faz o uso. O percentual de recuperação nos melhores centros é muito baixo, né? Gira em torno de 5% a 10% de recuperação daqueles que buscam um tratamento. Então, há uma grande dificuldade para a recuperação. É uma doença que é incurável, então a recuperação exige a manutenção diária do esforço para se manter distante do uso de drogas. Há também a questão do estigma. Ao mesmo tempo que a sociedade estigmatiza o dependente de droga, o próprio dependente, antes de o ser, estigmatizava aqueles que já o eram. Então, o alcoólatra de hoje zombava daquele que já estava mendigando, já estava numa situação de alcoolismo bem avançado há anos atrás. Então, o próprio estigma, a gente fala muito do estigma da sociedade, mas a gente esquece de olhar que o próprio doente estigmatiza ou já estigmatizou a doença. Então, como é que você vai tratar uma doença onde o próprio doente não aceita? Isso não seria um fator positivo? Condição. Deixa eu até dar uma passadinha ali na Maria do Céu. Essa questão do estigma da marca individual. Quer dizer, se o sujeito achava ruim no outro, quando ele se encontra com um problema, não seria até um fator, poxa, eu não quero ficar igual ao fulano? Mas tem um outro lado, quer dizer, até ele aceitar que ele é alcoólatra, né, demora muito, exatamente porque ele tem o estigma. Né, aceitar que ele mesmo está precisando de se tratar disso, né, é muito difícil, porque é sempre não, eu bebo socialmente, eu só bebo fim de semana, quer dizer, todo mundo bebe, então isso dificulta muito, né, o tratamento. Vamos então buscar as soluções depois do intervalo? Até já.